Olá, pessoal. Eu me chamo Luziane Teixeira. Eu sou bolsista do Programa Residência Pedagógica do Subprojeto Química. E hoje eu trago para vocês uma aula, né, que traz um pouco sobre as leis das combinações químicas, que, aliás, né, essas leis elas são extremamente importantes para que vocês consigam, né, futuramente, quando vocês adentrarem no cálculo estequiométrico, essas leis, né, básicas, elas serão fundamentais, servindo como base para que vocês consigam acompanhar melhor, né, as teorias, para que vocês consigam de fato entender o sentido da importância, né, do cálculo estequiométrico. Então, o objetivo, né, dessa aula de hoje é apresentar para vocês essas leis que são consideradas são fundamentais, né, para vocês adentrarem no cálculo estequiométrico. Então, hoje essas leis elas serão apresentadas para vocês e o fundamento delas. Então, inicialmente aqui eu quero apresentar para vocês os cientistas, né, responsáveis por essas leis, que eu tenho quase certeza que vocês em algum momento já ouviram falar em algum deles, né, que é o Lavoisier, o Proust e o Dalton, né? Então, esses cientistas, eles foram os responsáveis, né, pela essas leis fundamentais, né? Inicialmente, eu quero apresentar para vocês a lei de Lavoisier, né, que existe uma frase, né, que ela é muito famosa, aliás. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter mencionado essa frase para vocês, né, que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma, né? Então essa frase ela meio que ela serve como tipo um complemento aí para a lei de Lavoisier. E vocês vão entender por quê. Por que que na natureza nada se perde ou se cria, mas se transforma, né? Então, a lei de Lavoisier ela nos traz o seguinte, que você tem, levando em consideração um sistema fechado, vocês têm que ter isso em mente, um sistema fechado, você tem ali uma reação química, né, que eu coloquei aqui, ó, aonde a massa dos reagentes, a soma das massas, né, desses reagentes, será igual à soma das massas dos produtos. Então, aqui, a equação química ou reação química, né, usada como exemplo, a gente tem aqui o hidrogênio, né, 2 mols de hidrogênio, reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Só que o que você percebe, né, que a gente tem o quê? A gente tem a massa desses reagentes e desse produto. Então, aqui a gente tem 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, gerando como produto 36 gramas de água. Então, assim, se você somar 32 mais 4, você vai perceber que dá exatamente 36 gramas de água. Então, é isso que a lei de Lavoisier nos traz, né? Considerando um sistema fechado, né? A massa desses reagentes ela será mantida. Então, ali naquele sistema fechado, ali nada vai se perder. Tudo que está ali vai ser conservado. Então, a lei de Lavoisier, de uma maneira bem sucinta, ela nos traz isso, né? Que no sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, eu trouxe para vocês inicialmente essa lei de Lavoisier, que é um tanto simples, né, de compreender, ela é mais simples, que ela simplesmente nos traz um sistema onde ali vai ser mantido, né, a massa, vai ser mantido as massas dos reagentes e dos produtos. Ali nada vai se perder, porque está sendo considerado um sistema fechado, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Mas o que diz a lei de Proust, né, que é a lei das proporções constantes?
Bom, já na lei de Proust, ela nos traz a ideia de proporção. Quem aí lembra, né, aí do ensino fundamental, quando a gente viu aquele conteúdo de proporção na escola, né? Então, aqui, essa ideia de proporção ela é extremamente aplicável, né, aqui na lei de Proust, que ela diz o seguinte, eu trouxe essa tabelinha, né, ela está representando aqui alguns dados, alguns experimentos, com uma reação de hidrogênio e oxigênio. Então, aqui, nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem 0,5 gramas de hidrogênio reagindo com 4,0 gramas de oxigênio. Certo? Tranquilo. Mas aqui você percebe que está sendo formado do quê? Está sendo mantido o quê? Uma proporção. Como é que eu sei disso, né? Muito simples. Você divide esses dois valores de massa, né? Do hidrogênio com o oxigênio. E você vai perceber que ali está seguindo uma constante, né? Está sendo seguido uma constante, tem uma constante fixa, um valor fixo. E o mesmo vai acontecer aqui, ó. Aqui foi modificado, né, as massas, mas dividindo essas duas massas também dá o mesmo valor. Então, aqui você percebe que está tendo o quê? Uma proporção. Então, a lei de Proust, ela trabalha com isso, com essa proporção. É uma proporção existente ali naquele sistema, né? Que para aquela reação química, ela possa acontecer de uma maneira mais, como que eu posso dizer, mais completa, né? Que seja uma coisa que realmente todos os produtos sejam formados e que não tenha nenhum tipo de excesso de massa, ali aqueles reagentes eles têm que seguir uma proporção. Aquela proporção ela tem que estar o quê? Tem que estar fixa, né? Mas eu vou apresentar para vocês um exemplo que vai ficar bem simples de vocês entenderem o que eu quero dizer. E o que a lei de Proust nos traz, né? Ó, aqui nesse exemplo, a gente tem essa reação aqui, do cobre reagindo com enxofre, certo? Aí, inicialmente, a gente tem o quê? 10 gramas de cobre reagindo com 5,6 gramas de enxofre e produzindo 15,6 gramas de sulfato de cobre. Mas, você percebe que acontece o quê? Uma certa mudança aqui, né? Nessas massas. Ela foi o quê? Ela foi dobrada. Aqui era 10, passou a ser 20, né? A massa do cobre dobrou, a do enxofre também. Então, elas ainda estão dentro da proporção, né? Todo mundo aqui está sendo dobrado ao mesmo tempo. Ninguém deixou de ser dobrado, certo? Mas aqui, se você observar aqui esse primeiro exemplo aqui, ó, tem o seguinte, né? 10 gramas de cobre reagindo com 7,6 gramas de enxofre. Olha só. Deu uma mudada agora, né? Antes era 5, passou para 7. Mas a quantidade de cobre não foi mudada, só a do enxofre. Então, o que aconteceu agora? Você obteve, né, os 15,6 gramas de sulfato de cobre, como foi apresentado aqui, ó, inicialmente. Porém, você tem o quê? Mais 2 gramas de enxofre. Nossa, mas por que isso acontece, né? Essa parte aqui em vermelho, né? Que diz o seguinte, parte que não reagiu. Mas por que isso aconteceu? Por que não reagiu? É porque nesse momento, a proporção aqui ela não foi mantida. Por isso que sobrou 2 gramas de enxofre e só reagiu exatamente os 15,6 gramas de sulfato de cobre, que está dentro da proporção. Então, é exatamente isso que a lei de Proust nos traz, né? Que aqueles reagentes, para que eles têm que seguir o quê? Uma proporção fixa. E aquilo que está fora da proporção não reage, que seria o excesso, né? Uma parte em excesso, que futuramente, né, vocês irão ver essa parte, né, do excesso da reação. Mas inicialmente, como princípio, para vocês entenderem
o que a lei de Proust nos traz? Então, eu trouxe esse exemplo mostrando, né, a importância de você ter ali uma proporção sendo seguida, né, naquele sistema, naquela reação química, né? Mas agora a gente vai adentrar na lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton. Que a lei de Dalton, ela diz o seguinte, né, que se você mantém aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma reação do nitrogênio com oxigênio. Aí gera óxidos de nitrogênio, certo? Só que aqui você observa que a massa do nitrogênio, ela está sendo o quê? Ela está sendo mantida. Mas a massa do oxigênio, ela está o quê? Ela está variando, né? Ó, aqui no início, estava 8 gramas de oxigênio. Aí aqui, no segundo momento, já está 16 gramas. Aí no terceiro momento, já está 24 gramas. Mas você percebe que somente a massa do oxigênio varia. Mas a do nitrogênio está o quê? Está a mesma coisa. A lei de Dalton, né, que é a lei das proporções múltiplas, ela mostra o seguinte, que você mantendo a proporção fixa de um dos reagentes e variando somente a massa de um deles, você vai gerar novos produtos, novos compostos, né? Então aqui nessa primeira, ó, quando a gente tem 8 gramas de oxigênio reagindo com 14 gramas de nitrogênio, você vai obter 22 gramas de N2O. Aí já nesse segundo momento, quando a minha quantidade de oxigênio é mudada para 16 gramas, você percebe o quê? Que é formado outro composto químico, né? Agora o NO. Tá vendo como vai mudando? Ó? Agora aqui com 24 gramas de oxigênio, eu gerei o quê? Eu já gerei outro composto. Então, a lei de Dalton, ela nos traz isso, né? Que a massa fixa de um dos elementos, quando ela se combina com massas diferentes de um segundo elemento, é formado compostos diferentes, certo? Então, é isso que essas leis, né, elas nos traz. Elas são fundamentais, traz essas ideias fundamentais, né, que nos ajudam a compreender, né, o cálculo estequiométrico. Então, é importante que vocês tenham em mente essas leis, porque elas, com certeza, irá muito ajudar vocês como base, né, igual a matemática. Quando a gente está vendo qualquer assunto, assim, de matemática, você tem que ter o que em mente? A base, né? Então, na química é do mesmo jeito. Aí, aqui nesse caso, para que vocês possam ir bem em balanceamento de reações químicas e em cálculos estequiométricos futuramente, né? Quando vocês estiverem vendo, é importante que vocês tenham essa base dessas leis em mente, né? O que cada uma delas nos traz, certo? Então, eu trouxe aqui uns exercícios para ajudar, né, na fixação dessas leis. Então, o que diz aqui o primeiro exercício, né, de fixação? Ó, na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido com formação de 36 gramas de água, né? Então, aqui, os nossos reagentes é o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio, né? Aqui são os nossos reagentes. Certo. Aí aqui diz assim, baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Então, gente, quando a gente tem aqui uma neutralização, o que a gente tem numa neutralização? É quando você tem um ácido reagindo com a base e os produtos formados sempre vai ser um sal e água. Sempre vai ser um sal qualquer e água, sempre, tá? Então, a questão está trazendo isso. Essas seriam
a nossa reação de neutralização, mas ela está pedindo para que vocês se baseiem na lei de Lavoisier para encontrar a massa do produto, que seria o cloreto de magnésio, né? Então, o que a lei de Lavoisier diz, né? Retomando ali a ideia de Lavoisier, ela traz o quê? Que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, vocês têm que trazer essa ideia e montar uma equação química com esses reagentes. E vocês, assim, seguindo essa ideia, né, do Lavoisier, vocês conseguem responder ela facinho. Então, como que a gente poderia responder essa questão aqui, né? Vamos lá. A massa formada, né, de cloreto de magnésio é 95. Por quê? Vamos lá. Ó, como eu falei, né, ó, a gente tem um ácido, que é o ácido clorídrico, 73 gramas, mais o hidróxido de magnésio, que é a base, 58 gramas, formando o quê? Um sal e uma água, né? Que é o cloreto de magnésio, que é o sal, e a água. Aí a questão está querendo saber a massa do cloreto de magnésio. Mas, peraí. Então, vamos trazer de novo a ideia da lei de Lavoisier. Aqui a gente não sabe que aqui deu 36, né? Certo. Mas, de acordo com a lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes, que é o ácido clorídrico e o hidróxido de magnésio, vai ser igual à soma das massas dos produtos, né? Então, aqui, ó, se você soma aqui a massa do ácido clorídrico com a massa do hidróxido de magnésio, vai ser exatamente a mesma coisa que vai ter que ter aqui no final. Então, aqui tem 36, né? Então, quanto que falta aqui para somar com 36 para dar o total daqui? Aqui daria o quê? Dá 131, se eu não me engano. Então, aqui também tem que dar. Então, quanto que falta aqui para dar 131? 36 mais quanto que dá 131? É 95, certo? Aí aqui, né, foi montada uma equação de primeiro grau. Só que nem precisa, não tem nem necessidade nesse caso, porque se você tem a lei de Lavoisier em mente, você consegue seguir só essa ideia, né, de você somar as massas e ter essa ideia de que o valor total da soma dessas massas dos reagentes vai ser exatamente o total dos produtos, né? Então, aqui diz na resolução, né, que ó, pela lei de Lavoisier, temos que a massa total dos produtos é igual à massa total dos reagentes, né? Então, aqui foi montada uma equação, né? 73 mais 58 é igual a x mais 36, que deu 95. Mas vocês também poderiam já ter feito de imediato daquela primeira maneira que eu falei, né? Quanto que falta em 36 para dar o total daqui, né? De massa, que é o 95, né? Mas essa questão ela é bem interessante para vocês refletirem um pouco, né? Que às vezes é só questão de você prestar um pouquinho de atenção mesmo, que não é uma coisa assim do outro mundo, e fazer a questão. Não tem assim tanta dificuldade, sabe? Se você conseguir entender bem cada uma dessas leis, você consegue usá-las a seu favor. Então, aqui nesse segundo exercício, ela já traz o quê? Já traz a ideia da lei de Proust, né? Então, vamos ver o que essa questão pede. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio, para a obtenção da amônia. Os dados obtidos estão alistados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Então, a gente tem aí uma tabela, né? Mostrando a reação do nitrogênio com o hidrogênio, que forma a amônia, né? Então, tá pedindo assim, ó, demonstre a lei de Proust. Tá pedindo para demonstrar através desses dados aí. Então, como que a gente poderia demonstrar? O que a lei de Proust nos traz, né? O que ela nos mostra? Ela traz aquela ideia que eu falei, de proporção.
Então, a lei de Proust ela trabalha com valores que sejam proporcionais, né? Proporções fixas. Então, como é que a gente poderia enxergar isso aqui nessa tabela aqui, né? Como que a gente poderia chegar nesse valor? Então, né? Como a gente poderia responder essa questão? A gente tem aí, né? A massa do gás nitrogênio sobre a massa do gás hidrogênio. Aí, né, a massa do nitrogênio ali é 1 grama dividido por 4,66 gramas de hidrogênio, que vai resultar exatamente em 0,214. Mas se você tentar fazer isso com os outros valores de massa, né, que tem lá na tabela, aqui, ó, esses dois aqui, 2 gramas de nitrogênio sobre 9,33 gramas de hidrogênio, vai dar também o que? O mesmo valor. Então, esse valor que está sendo comum a todas essas divisões, a essas razões, né? É o que? É a constante, né? É a constante de proporcionalidade, que aqui no caso está sendo esse valor, 0,214. Então, de acordo com a lei de Proust, né? Aqui está sendo mantido, né? Essa proporção constante, ela está acontecendo aqui, certo? Então, a intenção dessa questão foi tentar mostrar para vocês, né, como que é aplicada a lei de Proust nesse caso, né? E por hoje é só. Eu queria só apresentar para vocês inicialmente essas leis que são extremamente importantes para que vocês consigam, né, prosseguir com os conteúdos de estequiometria que vocês verão futuramente. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvidas, vocês podem deixar nos comentários ou então falar com o professor, ou então vocês podem também fazer uma pesquisa no próprio livro de vocês, né, na literatura, um livro que vocês usam, que lá também tem algumas demonstrações. Vocês podem procurar também na internet, que tem muito material bom falando sobre essas leis, tá? E eu agradeço pela atenção de cada um de vocês. Obrigada.